Oi, Jéssica. Oi, Jéssica, boa noite. Você está me ouvindo? Tá. Você vai apresentar? Ótimo. É a apresentação do Emprade, né? Perfeito. Estou no lugar certo, então. Obrigado. Você está me enxergando? Eu posso compartilhar para ver se dá certo? Deu certo? Obrigado.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Nabil, tudo bem? Opa, tudo bom, Eduardo? Estamos aguardando aqui, né, para começar? Sim. Tá bom. Oi, Gustavo, agora que eu vi que você está aí, tudo bem? E aí, professor, tudo bem? E você? Tudo. Eu ligar minha câmera, acho que eu devo estar com uma cara de acabado, mas tô aí. Ah, maravilha. Me prestigiar o Edu. Que bom, que bacana. E aí, como estão as coisas? Estou correndo, correndo sempre, né? Ah, Para boa. variar, né? Eu tô escrevendo meu projeto de doutorado agora. Opa, que maravilha. Vou fazer lá na SPM. Na SPM? Comportamento do consumidor. Quero É, tentar fazer um sanduíche, vamos ver. eu acho que tem chance, sim, de fazer sanduíche. Com qual universidade eles têm parceria lá? Então, o meu colega fez na Universidade de Padova, na Itália, na época. Ele estudou cidades inteligentes. Mas tem várias, tem tanto nos Estados Unidos quanto na Europa.
E aí eu estou pensando em estudar cohortes, né, de gerações e tal, que é a área que eu gosto, e fazer um comparativo, né, entre os cohortes Brasil e Estados Unidos. Vamos ver se, Ah, se, se bacana, gostam do meu projeto. muito bom. Boa, Aquele teu artigo está no radar, viu? Só boa não deu noite, muita coisa pessoal. de processar. Boa noite. Tudo Desculpa a bem? gente bater o papo aqui. Beleza. Eu sou o Fernando, sou aqui da organização. Vocês estão sem moderador, né? Sim, acho que sim. A Isaura, ela teve um problema, ela está tentando se conectar, mas ela ainda não conseguiu. Eu queria, por gentileza, pedir para a gente iniciar a apresentação para não atrasar, pode ser? Pode. Beleza. Oi? Tranquilo. Tranquilo? Então, o Eduardo, o Alexandre, Eduardo tá aí, né? Eduardo Weber, do Trabalho 127. Você, Sim, estou aqui, estou aqui, você pode iniciar, Eduardo, por claro. favor? Tem 15 minutos para apresentação, e aí depois, na sequência, a gente vai para o 166. Fechou. Só deixa eu colocar aqui. Bom, professor, obrigado. Depois a gente se fala. Ok, combinado. Vocês estão vendo? Sim, Beleza. Bom, você me diz quando eu começo, tá? pode ficar à vontade, pode iniciar. Então, vamos lá. O artigo é um método eco para corretores de seguros na era pós-digital. Os autores, Eduardo Weber, sou eu, sou mestrando do Mackenzie. Esse trabalho é uma derivação da minha dissertação, que eu vou defender agora nesse semestre. E o Nabil, também do Mackenzie, é o meu orientador que está presente. A estrutura é um artigo aplicado, a estrutura do artigo é introdução, contexto, referencial teórico, diagnóstico, intervenção, que é a solução, resultados esperados e contribuição tecnológica social. E eu vou seguir a apresentação, essa estrutura. A introdução e o contexto investigado, o mercado de seguros no Brasil, ele é dividido em 4 partes: seguros, saúde, capitalização, previdência aberta. É um mercado que vendeu 382 bi em 2023, com um crescimento de quase 10, um PIB de 6,6%. Para vocês terem uma ideia, o PIB mundial é 7,2% e os países desenvolvidos é de 10 a 15%. No Brasil tem 138 mil corretores, mais de 80 seguradoras, e tem um plano de desenvolvimento do mercado de seguros feito pela CNSEG, em parceria com a SUSEP e com o Sincor, que até 2030 eles querem que o PIB atinja 10%. A digitalização, que agora é o contexto, trouxe mudanças nos hábitos de consumo. As seguradoras tradicionais, tipo Porto Seguro, Bradesco, Allianz, investiram pesado no e-commerce e as insurtechs, que são as seguradoras startups, entraram no mercado fortemente com venda direta, sem a intermediação do corretor. Então, vocês imaginam que o corretor sendo uma figura obrigatória, vindo as insurtechs, existem várias oportunidades e ameaças para os corretores, é o que a gente vai estudar nesse artigo nos próximos slides. O referencial teórico é a teoria dos custos de transação, e ela fala que existem cinco tipos de custos de transação: busca, negociação, monitoramento, adaptação e coordenação. E que esses 3 atributos e esses 2 pressupostos comportamentais, eles impactam os custos de transação, para cima ou para baixo. Os custos para uma empresa podem aumentar ou podem abaixar em função desses atributos e desses pressupostos. O corretor, ele pode operar nas formas de governança, mercado. Ele pode apresentar 15 seguradoras no seguro de automóvel de vocês, ele ganha inovação, porque são vários produtos a serem apresentados, mas eles perdem porque eles aumentam muito os custos de transação. Ele pode se fechar em uma seguradora, ele ganha em custos de transação, porque a operação dele é mais enxuta, mas ele perde inovação porque ele só vai te apresentar em um produto. Ou o corretor pode escolher pela forma híbrida, de acordo com a teoria dos custos de transação, que ele pega o que tem de melhor de mercado e hierárquico, ele se fecha em uma seguradora forte
e tem mais duas como segunda opção, e aí eles conseguem trazer inovação com custo de transação mais baixo. Ainda dentro do referencial teórico, falando o papel do corretor de seguros à luz da teoria dos custos de transação, imagina uma seguradora enorme, um segurado pequenininho, uma metáfora, onde tem uma assimetria de informações muito grande, pode ter oportunismo, tem uma incerteza grande no mercado de seguros, uma complexidade alta, só que o corretor ele tem uma frequência de contatos a jornada inteira do cliente. Então, desde a cotação até a renovação, passando pelo sinistro. Tá? Então, a gente vai estudar também esse contexto todo da teoria dos custos de transação nos próximos slides. Aqui o diagnóstico ele foi dividido em 3 partes: procedimentos, análise, conclusões. Foram levantados dados secundários, primários e ferramentas estratégicas com base nesses dados primários e secundários levantados. A gente ouviu consultorias como McKinsey, KPMG, Ernst Young, entidades de classe como o Sincor, que é o Sindicato dos Corretores, CNSEG, que é das seguradoras, órgãos governamentais como o SUSEP, os blogs, as mídias especializadas no mercado que ouvem presidentes e diretoria a primeiro escalão de todas as seguradoras importantes, provedores de tecnologia que são as insurtechs. A gente foi ouvir também segurados, funcionários, de seguradoras e corretores, e com base nisso a gente fez a SWOT cruzada. As análises desses dados secundários, relevância da inovação em tecnologia, é um caminho sem volta, a digitalização melhora processos de interação com clientes, as insurtechs deixaram de ser competidoras e convidaram os corretores para serem canais de distribuição para eles, a educação continuar de adaptação às novas tecnologias, tanto de corretores quanto de marketing de conteúdo para os segurados, os clientes. Os clientes disseram que a valorização de canais digitais, as seguradoras disseram da importância estratégica dos corretores como cliente primário e canal de distribuição, e os próprios corretores foram ouvidos e disseram que a transformação digital é uma oportunidade, não uma ameaça. As forças, conhecimento de mercado dos corretores, conhecimento de mercado, relacionamento com clientes, adaptabilidade. As fraquezas, custos operacionais e comerciais, marketing digital, tem muita coisa para fazer entre os corretores. Oportunidades da digitalização, das parcerias estratégicas com seguradoras e insurtechs e o crescimento para 10% do PIB apontado pelo PDMS, vai trazer receita para os corretores. As ameaças, empresas digitais, a regulação do setor, o comportamento do consumidor e as crises econômicas. Quais foram as conclusões desse diagnóstico que foi bem amplo? O diagnóstico evidencia um cenário em que a revisão dos modelos de negócios, a otimização da operação, que é a gestão dos custos de transação, a capacidade de adaptação, a inovação contínua e a colaboração estratégica, as parcerias, são fundamentais para o futuro dos corretores de seguros. As conclusões destacam a necessidade de uma reinvenção constante frente às tendências digitais, mantendo, ao mesmo tempo, a essência da personalização e da expertise que define o valor dos corretores no mercado de seguros. Se vocês entrassem agora no Google e colocassem seguro de automóvel, vão aparecer vários sites, você escolhe um e você coloca lá a placa do seu carro, o seu CPF, o seu CEP, e responde mais 3 perguntas, e os sites te trazem 10, 15 seguradoras com preços e características de cada uma. Você olha para aquilo, você não sabe qual escolher. Se você der um enter, coloca dados bancários, você emite uma apólice. O corretor, nessa hora, que faz o papel dele de consultor, explicando as seguradoras mais ágeis, explicando as características. Sem o corretor, fica difícil de decidir. Outra coisa, no momento de sinistro, vocês batem o carro, se a seguradora estiver passando por um momento conturbado, ela não vai atender de uma forma adequada e o sinistro vai emperrar. O corretor também consegue fazer com que o sinistro ande. Então, o corretor trabalha como um consultor, como um médico da família. Essa é a grande relevância do corretor para os clientes. Aqui é a intervenção proposta, é a solução do problema. É um artefato, é um framework, que direciona os corretores com essas ferramentas que eu estou mostrando aqui, para que ele atinja sucesso, para que ele seja relevante no mercado.
São 3 pilares. O método ECO é E de estratégia, C de operação, C de colaboração e O de operação. Ele tem 3 componentes no pilar estratégico: análise de mercado, posicionamento estratégico, objetivo estratégico. Aqui é basicamente o modelo de negócios dele, o Canvas. O pilar colaboração é inovação contínua, adaptação tecnológica e parcerias estratégicas. Aqui são as parcerias montadas pelos corretores com as seguradoras e as insurtechs e outras parcerias que eles possam montar. Aqui está fortemente baseado naquele modelo que eu expliquei da teoria dos custos de transação. E o pilar operação é a gestão de custos de transação, a eficiência operacional e análise de processos. Sendo um método, ele direciona o corretor. Existem perguntas no pilar estratégia para esses 3 componentes, outras perguntas para o pilar colaboração para os 3 componentes e outras perguntas para o pilar operação para esses 3 componentes. Além disso, as perguntas são diferentes para corretores recém-habilitados, que são aqueles corretores que acabaram de tirar autorização para trabalhar. Tem perguntas diferentes nos 3 pilares para corretores estabelecidos, que são aqueles que já operam há algum tempo e têm resultados satisfatórios, e tem aqueles corretores que já operam em algum tempo, mas eles não têm resultados satisfatórios, eles estão buscando caminhos alternativos. Esses 3 grupos de corretores, eles representam todos os tipos de corretores do mercado: corretor pequeno, médio e grande, nacional, multinacional, corretor ligado a banco, corretor independente, corretor ligado a montadoras, a grupos grandes. Então, vocês imaginam que existem perguntas para cada tipo de corretor, para cada pilar, e quando eles respondem, vai existir um software na próxima fase do trabalho que vai trazer um diagnóstico e vai direcionar o corretor para ações, para atingir os objetivos dentro de cada pilar e dentro de cada tipo de corretor. Já estamos entrando nos resultados esperados. Imaginem aqui um veleiro. O que a gente espera do pilar estratégia? O que o corretor espera? Que o pilar estratégia atue como um leme que define o norte, a direção a seguir. Assim como o navegador precisa de uma bússola para determinar a rota, o pilar estratégia ajuda o corretor a estabelecer os objetivos e caminhos a serem trilhados para alcançar os destinos no mercado de seguros. O que o corretor pode esperar do pilar colaboração? É como o vento que impulsiona as velas do veleiro, em colaboração com parceiros estratégicos, seguradoras e insurtechs. O corretor encontra a força necessária para avançar, superar desafios e aproveitar as oportunidades que surgem ao longo da jornada. Ninguém consegue ir sozinho. As seguradoras e as insurtechs vão ajudar o corretor com a inovação, com produtos e atingir novos clientes com a digitalização do mercado. O pilar operação, está aqui simbolizado por um smartphone, representa os ajustes da vela, onde cada componente, cada movimento é calculado para otimizar a velocidade e eficiência da embarcação. Aqui garante-se que as operações sejam eficientes e que os custos de transação sejam minimizados, porque eles vão ser identificados e vai ter como consequência planos de mitigação, permitindo que o corretor siga com estabilidade e segurança em direção ao seu destino. Considerações finais. Assim como um navegador habilidoso ajusta constantemente suas velas para aproveitar ao máximo o vento, o corretor, ao aplicar o método ECO, ajusta suas estratégias no pilar estratégia, forma parcerias colaborativas no pilar colaboração e otimiza suas operações no pilar operação, para garantir que, independentemente das condições de mercado, continue em direção ao seu destino, que é a relevância e o sucesso duradouro no mercado de seguros. O corretor que se limitar a passar preço para os seus clientes, ele vai ser engolido pelo Google, pelas plataformas, pelas plataformas que dão preço. Se ele tiver um trabalho, como eu já falei, de consultor, de médico da família, amparado pelas ferramentas que o método ECO traz, ele vai ter relevância no mercado e vai ter um sucesso duradouro. Tá, pessoal? Essa é a ideia do método ECO.
ele travou aqui, não está indo para o último slide, mas é apenas um obrigado. Está aqui, obrigado. Dentro dos 15 minutos aí. Ok. Muito obrigado, Eduardo. Então, agora vamos na sequência, por favor, fazer a apresentação de todos os trabalhos, aí depois nós fazemos a discussão final, pode ser? Combinado. Então, agora é o trabalho 166, Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, tá? Eu estou vendo que os autores já estão aí, né? A Elaine, Oi, estamos sim. o Rômulo, fiquem à vontade, tá? Vocês têm 15 minutos. Deixa aqui o chat. Então, podemos começar? Sim. Boa noite a todos. O nosso trabalho é o Casa de Ferreiro Espeto de Pau, com o Sistema de Controle de Gestão em Mestrado Profissional de Planejamento e Controle de Gestão. Os autores somos aqui o Rômulo, que está aqui comigo na apresentação, os nossos orientadores, a professora Luísa, o professor Fernando e eu, Elaine. Deixa eu clicar aqui. Pode ir, ver se funciona. Então, o mestrado acadêmico e o mestrado profissional, eles têm algumas diferenças entre eles, principalmente quanto ao objetivo de formação dos seus alunos, mas, ao mesmo tempo, ambos eles são avaliados a partir dos mesmos quesitos e pesos definidos pela CAPES. E ambos buscam aumentar a sua nota de classificação, buscando atender aos critérios avaliados. E um dos critérios que impactam nessa avaliação é a produção intelectual dos discentes e egressos. E com o objetivo de melhorar a avaliação, os programas eles buscam aumentar essa produção, e para alcançar esse objetivo, eles podem utilizar de sistemas de controle de gestão, que nesse caso vai para além dos funcionários, que seriam os professores, e alcançam também os alunos. A influência do sistema de controle de gestão, ela é muito estudada em relação a funcionários, mas em relação a alunos, o campo ainda é pouco explorado, mas também ele é relevante, já que impacta na qualidade dos cursos. Assim, o objetivo do nosso trabalho é verificar a influência do SCG de um mestrado profissional sobre os discentes e egressos, e os objetivos específicos são realizar uma avaliação da efetividade de controles utilizados pelo programa, que busca atender o critério de produção intelectual de discentes e egressos, e também propor melhorias ou novos controles de gestão baseados na adaptação da literatura existente sobre SCG e na sugestão dos discentes que obtiveram êxito nas publicações em periódicos. Na fundamentação teórica do nosso trabalho, nós trouxemos um pouco sobre os programas de pós-graduação estricto sensu, que englobam os cursos de mestrado e doutorado. Eles são ofertados tanto na modalidade acadêmica ou profissional e também na modalidade de ensino presencial ou à distância. O Conselho Nacional de Educação, ele atribuiu à CAPES a avaliação dos programas de pós-graduação e o mestrado profissional ele é reconhecido desde 1998. Então, enquanto os programas de mestrado acadêmico, eles enfatizam o ensino e a formação de pesquisadores e docentes, o mestrado acadêmico, ele enfatiza a competência técnica e tecnológica para a qualificação de profissionais. Então, ele coloca esse profissional aluno no universo da pesquisa, para que ele seja capaz de pesquisar e também de aplicar as pesquisas atuais e futuras na sua prática profissional. Mas, ao mesmo tempo que o objetivo de formação dos dois tipos são diferentes, às vezes a estrutura de funcionamento é diferente, às vezes até os critérios de seleção dos alunos também, às vezes, são diferentes, ambos eles possuem uma qualidade equivalente e, ao concluir qualquer um dos cursos, o aluno ele vai ser titulado mestre, sem diferenciação entre acadêmico e profissional e com as mesmas prerrogativas. E para ilustrar um pouco dessas semelhanças também, nós trouxemos aqui os quesitos e pesos que a CAPES utiliza para avaliar os programas de pós-graduação, e ela divide em áreas temáticas,
E na área de administração pública e de empresas, ciências contábeis e turismo, que é a área 27, os programas eles são avaliados pelos quesitos programa, formação e impacto. E aí, observando esse quadro, a gente vê que em todos os quesitos, né, em suas subdivisões, o peso avaliado de cada um dos programas ele é idêntico tanto para o mestrado acadêmico quanto para o mestrado profissional. E para atender esses critérios avaliados, os PPGs eles traçam o seu planejamento estratégico, né, devendo apresentar os objetivos e como alcançá-los. E neste cenário, o desenho do sistema de controle de gestão é relevante, muito relevante para levar o PPG ao alcance desses objetivos. Sobre os sistemas de controle de gestão, eles são todos os mecanismos que os gestores de uma empresa utilizam para incentivar os funcionários a estarem alinhados aos objetivos da empresa. Então, trazendo a conceituação de Mendes, o SCG é um sistema amplo e interativo que inclui tanto as informações contábeis quanto os outros mecanismos de controle, como os sociais e pessoais. O objetivo é alinhar o comportamento dos indivíduos aos objetivos da empresa, utilizando uma variedade de mecanismos, desde os dados financeiros e de produção, até mesmo os mecanismos de suporte à decisão e controles externos. Notem que colocamos em negrito ali o alinhar o comportamento dos indivíduos aos objetivos da empresa, porque essa é a ideia principal desses sistemas de controle. E no caso do mestrado profissional, esse controle pode ser efetuado também, extrapolado, além dos funcionários, que são os professores e servidores, para os alunos, que, nesse caso, tem uma relação que extrapola a relação de consumo com a universidade. O aluno da universidade ele não é apenas uma pessoa que consome o serviço, porque a universidade também é medida pela produtividade dele. Dentro dos sistemas de controle de gestão, são apontados 3 motivos que fazem o funcionário não estar em direção aos objetivos da empresa, sendo a falta de direção, quando ele não sabe nem o que precisa fazer, a falta de motivação, quando ele sabe o que precisa fazer, tem a competência técnica, mas não se sente motivado, e a limitação pessoal, que quando ele tem direcionamento, ele está motivado, porém não tem a competência técnica para realizar o trabalho. Então, o sistema de controle de gestão ele atua modulando esses 3 motivos. Bom, nos sistemas de controle de gestão, para facilitar os estudos, Merchan e Van der Stede, eles sugerem 4 divisões, sendo os controles de resultado, de ação pessoal e controles culturais. Cabe ressaltar que esses controles eles não atuam de maneira isolada. Por exemplo, muitas vezes a empresa ela efetua um controle de ação, só que esse controle de ação acaba moldando e mudando a cultura da empresa, o que se caracteriza também como um controle cultural. Isso pode ser observado no estudo de Ackroyd e Kober de 2020. Quanto à metodologia, a classificação nós utilizamos da Guerreiro de Silveira, pelo tempo ser curto, não vamos se ater a isso. E os controles de gestão analisados por esse estudo foram os que buscavam influenciar o comportamento dos alunos em relação à sua produção intelectual, através da produção de artigos em periódico. Então, a metodologia do trabalho foi analisar os artigos publicados em periódicos pelos alunos para medir a produção intelectual, que é um dos aspectos da ficha de avaliação da CAPES. Esse estudo de caso foi realizado em um programa de pós-graduação em Planejamento e Controle de Gestão, que atualmente ele tem só o mestrado, ainda não tem o doutorado. Esse programa ele oferece turmas abertas e fechadas. As turmas abertas são as de ampla concorrência e as fechadas são realizadas através de convênios. Por exemplo, o Ministério da Saúde fez uma turma nesse programa, a Fundação Catarinense de Educação Especial também. O programa ele oferece 3 modalidades de trabalho de conclusão de curso. O aluno pode optar por fazer uma dissertação, e se ele optar pela dissertação, ele precisa submeter ela a uma revista de classificação pelo menos A4. Podem ser produzidos 2 artigos e submetidos com revistas de classificação no mínimo A4, ou pode ser realizado um produto técnico e o registro no ISBN. Ainda sobre a metodologia, foi analisado através dos documentos do programa que se formaram 102 mestres, então essa é a população do estudo. Porém, apenas 85 já tinham um registro do TCC nos documentos.
Então, a nossa amostra ficou sobre esses 85 mestres. Foi levantada a produção intelectual através da plataforma Lattes. E um dos controles que o programa exerce é exigir a atualização do currículo Lattes para que o aluno possa marcar a banca de defesa. Foram entrevistados os alunos que tiveram êxito em publicar numa revista científica o trabalho relacionado ao seu trabalho de conclusão de curso. O sistema ele exige que seja submetido, mas de todos que foram submetidos, a gente conseguiu verificar que só alguns obtiveram êxito na publicação, né? Então, alguns podem ter sido devolvidos, e desses que conseguiram êxito, nós entrevistamos a metade. Bom, quanto aos resultados, foi possível identificar que um total de 66 egressos, né, optaram pelas modalidades que incluem a obrigatoriedade de submissão de um artigo, mas apenas 6 deles conseguiram essa publicação em periódico. A publicação de artigo em evento, que não é uma obrigatoriedade, né, para a conclusão do curso, ela teve um impacto maior, né, de publicação, o que a gente destaca como um ponto importante que o programa deve estar observando, já que a apresentação de trabalho em evento ele vai contar tanto como uma produção bibliográfica quanto como uma produção técnica, então isso aí agrega valor ao trabalho. Em relação à obrigatoriedade de submissão de um artigo, a gente classificou que pode considerar que esse controle é um controle de ação, né, sobre os alunos, com o objetivo de aumentar a produção dos discentes e, consequentemente, a avaliação do programa. Mas, porém, os dados da pesquisa mostraram que este controle ainda é ineficiente quanto ao alcance do objetivo proposto, já que menos de 10%, né, dos alunos optaram por publicação de artigo efetivamente publicaram. E a ineficiência apurada pode ter sido causada pelo fato desse controle resolver o problema de direção, né, que o programa deixa claro qual que é o objetivo, porém não resolve o problema de motivação e de limitação pessoal. A atualização do Lattes para agendamento de defesa também pode ser considerada como um controle de ação sobre os alunos, porém também se mostrou insuficiente, já que 39% dos egressos, só 39% fizeram alguma atualização no ano de 2024 e a maioria ainda não atualizou nem mesmo a informação da conclusão do curso. E isso pode ser até explicado pelo perfil dos alunos, né? Já que o Lattes ele não é uma prática comum, né, no meio corporativo, onde a maioria desses alunos estão inseridos. E a não atualização do Lattes, ela pode promover uma distorção entre o número de publicações efetivamente realizadas e o levantamento das mesas. E isso pode prejudicar a avaliação do programa, já que o programa utiliza essa consulta ao Lattes para poder verificar a publicação dos seus egressos. E de acordo com a CAPES, né, o egresso é todo aluno que se titulou em até 5 anos antes do ano base da avaliação. Então, as publicações desses egressos, ela impacta a avaliação do programa por um bom tempo. Como oportunidades de melhoria e sugestões, né, nós identificamos incentivar a apresentação de trabalhos em congressos, né, pelo que a gente já colocou antes sobre a relevância, e esse incentivo poderia ser um incentivo financeiro através de pagamento de inscrição ou despesas de hospedagem, né, passagem ou outros. Incentivar a integração de alunos do mestrado acadêmico e do mestrado profissional. Incentivar a participação dos alunos em grupos de pesquisas. Essa integração, né, dos alunos e essa participação em grupos de pesquisa foi um fato que foi colocado como muito relevante pelos entrevistados, né, e como um fator positivo para a motivação para a produção intelectual. Adotar mecanismos adicionais de monitorar a produção dos egressos, né, a sugestão de entrar em contato com esses egressos por e-mail, por telefone, aplicativos de mensagem, né, solicitando essa atualização do Lattes, colocando a importância disso para o programa, também pesquisar o nome dos alunos nas principais bases indexadoras, e também tornar a oficina de pesquisa uma disciplina obrigatória. Atualmente, essa é uma disciplina optativa, que permite a validação de crédito, mas torná-la obrigatória poderia envolver todos os alunos e contribuir para o desenvolvimento da capacidade, né, de realizar pesquisas, e isso poderia resolver o problema de limitação pessoal. Concluindo o trabalho,
foi analisada a maneira como são avaliados os programas de pós-graduação, né? Então, constatou-se pelo estudo que os mestrados profissionais e acadêmicos, apesar de terem objetivos distintos, eles são avaliados pela mesma ficha de avaliação, inclusive com pesos iguais. Foram analisados os controles que visavam a produção intelectual dos alunos e foram classificados como insuficientes esses controles, pois não resultaram em uma publicação alta, né? 10% dos alunos que submeteram um trabalho de conclusão que era relacionado a artigo conseguiram publicar, então é um percentual baixo. E foram sugeridas melhorias aos sistemas de controle do programa. Cabe ressaltar que essas melhorias elas foram baseadas na literatura existente de sistema de controle de gestão e também nas sugestões que foram captadas durante as entrevistas com os alunos que obtiveram sucesso, para modular esses casos de sucesso e tentar replicar com os outros alunos. Como óbice da pesquisa, poderia ter sido realizada entrevista com os alunos que não conseguiram publicar para entender o que aconteceu, se foi devolvida a submissão, se faltou uma competência técnica para realizar, ou ele não se sentiu motivado em publicar. Esse não era o objetivo da pesquisa, mas pode ser estendida, incluindo esses alunos que não conseguiram publicar. Como sugestão de estudo futuro, como esse estudo sugere algumas melhorias ao sistema de controle, se elas forem implementadas, pode ser feito um estudo no futuro para verificar a efetividade dessas mudanças que foram sugeridas baseadas na literatura e nos casos de sucesso. E esse estudo ele não reflete o sistema de controle de gestão desse programa como um todo, né? Porque foi avaliado somente sobre o índice de produção intelectual dos discentes. Então, não quer dizer que os outros controles de gestão realizados pelo programa sejam inefetivos. Queria ressaltar também que esse estudo ele não reflete uma falha do programa, mas sim uma qualidade em incentivar os alunos a serem questionadores, a pesquisarem. Quando começamos a escrever um artigo criticando o programa, levamos a uma reunião com o coordenador. Ele, ao invés de achar ruim, ele achou muito válido, ele se botou à disposição para ajudar, forneceu todos os documentos, então queria agradecer ao professor Emil, coordenador do programa, que ficou de braços abertos e está disponível para a gente conseguir implementar essas mudanças e tentar melhorar o resultado do programa. E agradecer também aos professores Fernando e Luísa, que são os nossos orientadores e nos ajudaram a desenvolver esse trabalho. E os professores Rogério e Alcindo, que ministraram a disciplina de controle de gestão e instigaram a gente a ver isso no programa. Então, muito obrigado, era essa a apresentação. Ok, obrigado. Nós vamos agora, então, para o próximo trabalho. O trabalho é o 38, Investigando a Perspectiva, da a Rafaela Visoni. Ela está aí, né, Rafaela? Você pode apresentar, por favor? Isso, tô sim. Rafaela, você tem 15 minutos, então, tá bom? Para eu compartilhar. Consegue ver em modo de apresentação? Sim. Tá ok. Bom, boa noite, meu nome é Rafaela. Agradeço a oportunidade de apresentar o trabalho. Peço desculpas inicial para entrar aqui, porque eu tive problemas de conexão com a internet, mas já está tudo ok. Então, o meu trabalho, ele
tem como tema investigando a perspectiva do uso de sistema de informação para gestão de projetos. Minha estrutura da apresentação vai ser a introdução, objetivo, metodologia, limitação do método, análise de resultados, considerações finais. Bom, introduzindo meu trabalho, né? Com o avanço e a globalização e o avanço da competitividade nas empresas, as organizações elas precisam adotar novas práticas para se manterem competitivas no mercado. E muitas dessas empresas elas começam a adotar práticas envolvendo a parte de projetos. Então, muitas organizações elas veem a necessidade de trabalharem por projetos. Então, os projetos eles começam a criar, vira uma forma de criar valor e benefícios para essas organizações. Em paralelo a isso, ao avanço desse sistema gerencial também, nós temos um avanço tecnológico em que o sistema gerencial tradicional ele acaba ficando um pouco obsoleto. Então, a maioria dos estudos, os autores apontam para um sistema de informação como um facilitador, como um solucionador para essa gestão de projetos, principalmente quando envolve mais de um projeto, um portfólio de projetos, que são muitas informações. Então, o gestor de projetos ele começa essa busca de sistema de informação, né, para gerenciar. E quando eles olham para o mercado, há muitas opções desses sistemas já prontos para serem adotados. Então, ele torna-se uma necessidade e o impacto desse sistema, ele vai muito além do âmbito individual e sim para o êxito global. Ou seja, aquele sistema ele não pode ser apenas benéfico para o gestor de projeto em si, ou só para um outro indivíduo da empresa. Ele tem que ser bom como um todo para alcançarem o resultado dos projetos daquela empresa. Então, meu objetivo foi mapear na literatura e identificar qual é a perspectiva do uso de sistema de informação para a gestão de projetos e responder uma questão de pesquisa, que é qual é o papel do uso de sistema de informação para a gestão de projetos. E para isso foi elaborado umas subquestões, onde foi analisado quais aspectos são considerados para a efetividade de um uso de um SIGP e quais as lacunas e barreiras percebidas sobre o uso do SIGP. Então, foi realizado um mapeamento sistemático da literatura, que teve o objetivo traçar esse panorama da literatura atual sobre a temática, bem como apontar direcionamentos futuros para a pesquisa. A minha metodologia foi utilizar o mapeamento sistemático de literatura como abordagem exploratória, dando uma visão abrangente do estudo da arte do assunto abordado, contribuindo para o avanço do conhecimento, permitindo os pesquisadores explorar e compreender a complexidade e evolução do conhecimento em um campo específico. Então, foram analisados artigos publicados entre 2018 e 2022, e foi utilizada uma ferramenta de suporte, que é o Parsifal, que é uma plataforma digital que incorpora as etapas propostas pelos autores, onde foi seguido para fazer esse mapeamento. Então, a exportação desses trabalhos ele é realizada por meio de uma extensão, né, BibTeX, obtidos nas bases pesquisadas. Então, aqui eu tive 5 etapas: definição do escopo da pesquisa, execução da pesquisa, seleção desses arquivos, extrair os dados e analisar os dados. Então, aqui é basicamente o desenho da minha toda a seleção pré e seleção dos trabalhos analisados. Então, foi escolhido 3 bases científicas com um tipo de acesso aberto, com período de 2018 e 2022, e formato de artigo. E aí eu tive uns resultados que, a partir de um string de busca, né, que foi realizado. Então, eu tive esses resultados na Scopus, na Web of Science e Science Direct. Depois do total do número de artigos, teve a seleção, onde foi adotados critérios de inclusão e critérios de exclusão, onde foi feito esse refinamento, né, para dizer se o trabalho de fato abordava o sistema de informação no gerenciamento de projetos, ou se tratava de forma tangencial, ele era excluído.
e no final obteve-se um número de 26 artigos. Algumas limitações do método foi que, apesar de seguir uma série de recomendações de autores, pode reconhecer que pode ter algumas inconsistências, né, durante esse processo, mas para mitigar também o processo, ele conta com apoio de algumas ferramentas, a realização da busca e seleção, e a realização da busca e seleção foi feita manualmente. O string de busca ele pode não ter identificado trabalhos relevantes. Foram feitos alguns testes desse string de busca até chegar um que tivesse um resultado mais adequado, né, para a pesquisa. E pode ter deixado trabalhos do acervo de publicações restritas, que não foi considerado. Para mitigar os riscos, junto à verificação manual, foi realizada a leitura completa de algumas obras durante a fase inicial de triagem. E ainda assim, devido ao rigoroso processo de seleção e análise, acredito que tal inconsistência, essas inconsistências, elas tenham sido minimizadas ao término do estudo, porque todos os artigos foram lidos na íntegra, né? Então, a primeira subquestão que avalia quais os aspectos são considerados para a efetividade de um uso de um sistema de informação para gerenciamento de projetos. Então, foram encontrados, assim, 10 aspectos principais. Eu resumi aqui no trabalho, como cumprimento de cronograma, onde pode monitorar o desempenho do projeto, suporte essencial para esse monitoramento e a garantia do cumprimento dos prazos, o controle de qualidade, pois os processos repetitivos eles podem ser identificados e padronizar práticas de qualidade, assim, garantindo que as etapas elas sigam de maneiras consistentes, assegurando a conformidade com as normas de qualidade, né, daquela organização. A redução de custo, ela pode, a gestão eficaz dos recursos financeiros do projeto. A tomada de decisão, ela pode dar o suporte adequado aos interessados para tomar decisões, gerando informações mais precisas e confiáveis, já que um sistema de informação ele busca integrar informações de um ou de mais projetos. Relatórios de desempenho vai permitir a integração de dados também para esses relatórios de desempenho dos projetos com as informações necessárias de todo o andamento do projeto. Padronização, pois os dados podem ser melhor organizados e armazenados, gerando uma padronização, assim melhorando a precisão e a eficácia, né, dessa gestão. O banco de dados, podendo garantir a integridade, segurança e acessibilidade dos dados. Integração dos dados, o sistema ele pode integrar os dados provenientes de diversas fontes e sistemas, garantir a coerência e integridade dos dados utilizados no gerenciamento de projetos. O avanço tecnológico e a aplicação do sistema avançado ele vai permitir que a empresa avance competitivamente também, acompanhando o avanço da tecnologia. E a comunicação, plataforma centralizada para facilitar a comunicação entre os membros da equipe do projeto, permitindo o compartilhamento de informações, colaboração e integração. Só para concluir aqui nessa parte, como os projetos eles têm muitas informações, então o gestor, de fato, ele não vai ser capaz de sintetizar tantas informações de tantos projetos ao mesmo tempo. Então, uma dessas vantagens do sistema de informação é sintetizar, conseguir armazenar, sintetizar, padronizar todos esses tipos de informações que são jogados no sistema. E as lacunas e as barreiras percebidas sobre o uso do sistema é que a adequação às necessidades organizacionais. Então, alguns autores eles destacam que o sistema disponível no mercado ele pode não atender totalmente às necessidades da empresa. Por quê? Porque aquele sistema não foi criado para a sua empresa. Então, se você adquire um sistema já pronto, ele pode não atender totalmente às suas necessidades ou aos requisitos. Então, pode exigir uma personalização para alinhar os sistemas aos objetivos específicos da organização. E ainda, às vezes, é necessário mais de um sistema para que um complemente o outro. Então, e a falta também de metodologias estabelecidas. O autor
Prifshidoshka, ele aponta que há uma escassez de relatos na literatura sobre abordagens para implementação desse sistema de informação, resultando em desafios devido à falta de diretrizes claras e documentadas. E o outro autor menciona que essa lacuna ela vai dificultar, de fato, a adoção eficiente dos sistemas. E resistência à mudança, que os autores observam que a introdução de novos sistemas de informação enfrenta resistência dos funcionários, que eles estão acostumados com os métodos tradicionais e podem se sentir inseguros com a adaptação do novo sistema. Então, isso leva até o treinamento inadequado, porque quando você coloca um sistema novo numa empresa, né, o que se espera é que os funcionários eles sejam treinados para saber utilizar aquele sistema, e não só impor aos indivíduos daquela organização. Então, o treinamento inadequado, a falta desse treinamento adequado é uma barreira significativa que dificulta a adaptação dos usuários às funcionalidades complexas dos sistemas de informação. E a segurança de dados, que destaca que, sem requisitos claros, o sistema de informação ele pode não atender eficientemente os gerentes de projetos. Outros autores ressaltam que a diversidade de usuários e a interconexão com outros sistemas, eles aumentam o risco de segurança desses dados, exigindo, assim, os protocolos que sejam mais robustos e políticas de privacidade para proteger as informações sensíveis e evitar esse vazamento dos dados. Então, aqui foram algumas lacunas e barreiras percebidas sobre o uso de um sistema de informação gerencial de projetos. As considerações finais do trabalho foi, né, para realizar essa pesquisa, foi feito esse mapeamento sistemático, analisando 26 trabalhos publicados nos últimos 5 anos que abordam o tema, demonstrando que o tema ele é relevante e ele precisa de mais aprofundamento teórico. Identificamos também que existem muitos sistemas de informação para gestão de projetos, mas a maioria não atende aos requisitos específicos de cada organização. No entanto, se bem aplicados, esses sistemas podem oferecer um suporte significativo, integrando informações e facilitando a tomada de decisões estratégicas, além de ajudar no cumprimento de cronograma e na qualidade dos projetos. E, contudo, o uso dos sistemas também enfrenta desafios devido à sua complexidade. Então, a gestão de projetos eficaz ela não vai depender só do sistema de formação, é necessário ter padrões definidos, esse treinamento adequado, uma gestão eficiente. Ele tem que ser visto como um suporte, não um solucionador mágico dos problemas da gestão de projetos. Então, ele vai depender muito da capacidade técnica e das habilidades humanas alinhadas às estratégias da organização. Então, a promoção da gestão de projeto, ela está muito além de um sistema de formação e não vai trazer as soluções de todos os problemas enfrentados pelos gestores. É necessária a aplicação dessa gestão eficiente antes mesmo de um sistema ser incorporado. E, dada a importância do uso do sistema de formação, né, essa revisão de literatura, na verdade, ela antecede uma etapa de pesquisa que tem como proposta a realização da etapa de imersão no campo, visando ganhar compreensão e clareza sobre o problema de pesquisa. Então, vai ser realizada uma pesquisa documental inicial, seguida por entrevista, utilizando roteiros semi-estruturados, envolvendo os profissionais que fazem a utilização de um sistema de informação que foi adotado por uma organização de pesquisa em uma universidade federal brasileira. Muito obrigada. Obrigado, Rafaela. Então, agora nós vamos para o último trabalho, é o modelo de avaliação de desempenho e organização para escritórios de contabilidades do Antônio Vicente. Antônio, você tem 15 minutos e, terminando os 15 minutos, então, a gente vai ter um tempo para debate com todos os autores. Pode iniciar. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Legal. Senhoras e senhores, boa noite. Eu agradeço a presença de todos. Bom, meu nome é Antônio. Esse trabalho visa compreender um modelo de avaliação de desempenho organizacional para escritórios de contabilidades. Foi desenvolvido por mim e pelo meu orientador, Hamilton Luiz Correia. Essa será a nossa agenda de hoje.
passará pela introdução, justificativa, objetivo, referencial, metodologia, resultados e conclusões. A introdução, ela se baseia por conta de um cenário, esses autores colocam que um cenário competitivo, onde a gente tente obter excelência na organização, as instituições precisam estabelecer mecanismos que forneçam informações oportunas para o processo de tomada de decisão. Kaplan e Norton também reforçam a importância e a inerente dificuldade da mensuração e avaliação do desempenho de uma organização. Segundo os autores, eles afirmam que medir é importante, o que não é medido não é gerenciado. Autores como Jesus, Bini e Fernandes também colocam que os escritórios de contabilidade passaram a procurar a excelência da organização não somente nas questões financeiras, mas também no tocante operacional, buscando dessa maneira aperfeiçoar e investir em ferramentas gerenciais. Nesse contexto, há uma justificativa, com base na literatura, que boa parte das ferramentas criadas para avaliar desempenho organizacional, eles focam apenas em grandes empresas, né? E que, por melhor uso que possam ter, eles não atendem de forma adequada às características diferenciadas das PMEs. E aqui a gente observa uma lacuna existente. O objetivo do nosso trabalho é propor um modelo de avaliação de desempenho organizacional, cuja possibilidade possa acontecer com a flexibilidade e que ele possa ser adaptado a particularidades dos escritórios de contabilidade, conduzindo essa avaliação ponderada do ambiente interno e externo. Olhando a fundamentação teórica, a gente observa na literatura os principais modelos existentes para avaliação de desempenho organizacional. Então, nós temos o modelo de Correia, ele é composto por 10 módulos, né, de avaliação de desempenho aplicáveis a qualquer tipo de organização. Ele vai olhar muito a questão econômica financeira, operacional, recursos humanos, satisfação dos usuários, clientes, inovação e tecnologia, adaptação e ambiente, avaliação técnica, clima organizacional, benefícios sociais. A partir desse módulo, a aferição do desempenho é operacionalizada por meio da utilização de indicadores de desempenho ou de performance. Esses indicadores de desempenho é o que vão nortear o modelo e vão alcançar o objetivo determinado pela empresa. Nesse tocante aqui do modelo do Correia, o objetivo é o econômico-financeiro, ter liquidez, ter rentabilidade, endividamento. Esses indicadores aqui poderiam utilizar. Há na literatura também há um modelo do BSC, de Kaplan e Norton, né? O Balanced Scorecard, ele descreve um modelo como um conjunto de medidas que apresenta uma visão ágil e abrangente das atividades do negócio. Ele vai integrar indicadores financeiros e indicadores de satisfação do cliente, que se referem aos resultados da atividade. Então, ele vai olhar a perspectiva interna, em que se deve ter excelência, e a perspectiva da inovação do aprendizado, podendo ser continuado ou melhorado e criar valor ao negócio. Essa perspectiva financeira, processos internos, aprendizado e crescimento, cliente, elas vão muito de encontro com a visão e a estratégia da organização. Esse é um dos modelos mais difundidos e aplicados nas organizações, ainda em dias atuais. Nós temos um outro modelo chamado Scandia, desses autores, Edison e Maloney, de 98, cuja a possibilidade foi focar no capital intelectual em função da necessidade de desenvolver uma nova abordagem. Ele vai considerar os serviços de conhecimento intensivo, até por isso ele vem muito como capital intelectual. Ele vai defender que a atenção ao capital intelectual das empresas vai constituir um importante instrumento para administrá-la e desenvolvê-la. Então, ele vai ter um foco não só financeiro, mas como no cliente, no processo, na renovação e no desenvolvimento com a situação humana. Então, ele vai olhar
toda essa perspectiva aqui, a perspectiva interna e perspectiva externa. Há um modelo chamado Triple Bottom Line, é o de Slaper e Timothy Hall. Essa organização ela parte do pressuposto que a avaliação partindo de 3 aspectos principais. Vai denominar o capital, o bottom line, né, natural ou ambiental, que vai avaliar o desempenho com base em questões de interesse de sustentabilidade ambiental, interesses econômicos, que vão medir o desempenho econômico de uma organização, e o desempenho social, que vai considerar o desempenho social em relação aos funcionários, consumidores e comunidades afim. Esse modelo é um melhoramento, né? Há uma possibilidade de houve um MEG-PNQ, que foi difundido pela Fundação Nacional de Qualidade, lançando esse modelo de excelência de gestão. Esse modelo ele vai ter a missão de disseminar os fundamentos da excelência e gestão para o aumento de competitividade das organizações. Percebam que todos os modelos vão ser compostos por, a gente chama de módulos, né? E esses módulos vão participar em liderança transformadora, compromisso com as partes interessadas, adaptabilidade, desenvolvimento sustentável, orientação para o processo, geração de valor. Então, o que a gente procurou fazer? Nós fizemos um quadro comparativo, tentando analisar qual desses modelos seria mais flexível e mais adaptável para diversos cenários. O modelo Madiot de Correia, vocês vão perceber que ele tem maior aplicabilidade, tanto interna como externa. O BSC de Kaplan e Norton, embora seja bastante difundido, ele tem uma limitação muito na perspectiva do olhar interno. O Scandia, ele também vai ter boas variáveis, né, nas análises internas, porém ele não vai observar a análise externa. O Sigma e o MEG, eles terão algumas análises internas e algumas análises externas. Porém, o modelo de Correia, o Madiot, ele com certeza é um modelo mais flexível, ele é um modelo mais adaptável, e foi por base desse modelo que nós propomos o nosso trabalho. Nós usamos uma metodologia com caráter descritivo e exploratório, buscando descrever as características da população, o fenômeno e proporcionar maior familiaridade com o problema. Quanto ao delineamento, segundo Servo e Bervan, a pesquisa é bibliográfica, então ela procura explicar um problema a partir dos referenciais teóricos publicados em documentos, para buscar uma explicação pelo conhecimento e análise às contribuições sociais e científicas do passado, a respeito de determinado tema ou assunto. Os resultados que nós alcançamos foi um desenvolvimento de um modelo de avaliação de desempenho organizacional, né? A gente chama de ADO, específico para escritórios de contabilidades, visando criar uma estrutura que possa ser adaptada às necessidades particulares de cada setor. Nesse tocante, é um setor contábil. O modelo proposto nesse estudo entrega diversos modelos de avaliação, abrangendo os aspectos essenciais, como tecnologia da informação, recursos humanos, cliente, inovação, gestão de risco, ESG, né, e eficiência operacional e estratégica. Então, eu vou detalhar para vocês como ficou o modelo a partir do pressuposto que o escritório de contabilidade quer como eficiência operacional seria o ROI, o Return on Equity. Então, nós criamos esse modelo com esses módulos aqui: tecnologia de informação, recursos humanos, cliente, inovação, gestão de risco, ESG, que vai gerar uma eficiência tanto operacional e estratégica para o escritório de contabilidade, que, consequentemente, vai resultar no impacto econômico financeiro. No ROI, no final das contas, o que o escritório de contabilidade quer
é pagar as contas. E pagando a conta, ter um bom retorno sobre o seu investimento. O que a gente pode concluir dessa situação? Em suma, a implementação de um modelo flexível de avaliação de desempenho, aonde possa ser adaptado às particularidades do escritório de contabilidade, não vai apenas facilitar a gestão interna, mas também vai contribuir para a criação de valor sustentável para todos os stakeholders. Ao seguir as diretrizes apresentadas e aplicar os indicadores apropriados, o escritório de contabilidade pode não só melhorar seu desempenho operacional, mas também fortalecer a sua posição no mercado e aumentar o retorno financeiro para os acionistas. Essas são as nossas referências utilizadas no trabalho. E eu agradeço a atenção e a disponibilidade de todos em ouvirem um pouco da nossa proposta de trabalho. Muito obrigado. Legal, obrigado, Antônio. Fez no tempo também. Bom, e agora nós temos 15 minutos. Esses 15 minutos, eles são destinados para compartilhamento de ideias, para que a gente possa tirar dúvidas. Então, eu deixo à disposição dos autores, se algum autor quiser fazer perguntas entre si sobre os trabalhos, fiquem à vontade para que vocês possam usar esses últimos 15 minutos ou queiram também complementar alguma informação na apresentação de vocês. Bom, então eu vou aproveitar a deixa. Há uma limitação ainda do trabalho, porque falta a aplicabilidade, né, no cotidiano, e a gente ainda está fazendo essa aplicabilidade e a gente quer testar se esse modelo que nós propomos, de fato, será efetivo para a eficiência do ROI. Espero que eu tenha sido claro para vocês. Obrigado, Antônio. Mais alguém tem algum comentário sobre as apresentações? Não? Bom, então tá bom, pessoal. A moderadora, que era a Isaura, ela não pôde participar, né? Então eu fiz só o controle aqui das apresentações e do tempo. Então, e depois eu peço para que ela encaminhe os comentários que ela possa ter dos trabalhos diretamente para vocês por e-mail. E eu aproveito para convidar vocês, agora a gente vai ter um intervalo, né, as sessões só voltam às 20 horas, mas nós estamos tendo apresentações no YouTube e também no Zoom. Agora, então, na sequência vai começar uma mesa redonda, aliás, um workshop sobre criação de valor ao cliente, uma breve evolução. Então, convido todos vocês a participarem. E agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até logo. Tchau, É isso, pessoal. tchau. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa noite.